Eu queria hoje começar com uma coisa que normalmente eu faço no final. Estava refletindo um pouco sobre... A gente fala da importância de fazer com que essa vida seja uma vida significativa, né? E o que eu queria fazer, na verdade, é agradecer. Agradecer porque, quando eu paro um pouco para pensar, eu observo um pouco a oportunidade que eu tenho nessa vida, as coisas que eu posso fazer, a vida que eu faço, né? E muitas vezes quando as pessoas perguntam, mas eu trabalho, você tira férias, né? Aí, na verdade, nunca tiro férias porque eu não tenho trabalho. No sentido que aquilo que eu faço é aquilo que eu gosto, aquilo que eu acredito, e às vezes que eu tive que fazer tirar alguma coisa parecida com férias foi para fazer alguém feliz, e me cansou muito mais do que aquilo que normalmente seria chamado de trabalho. Mas o que acontece é agradecer a cada um de vocês, porque na verdade essa oportunidade para mim de poder compartilhar um pouco daquilo que eu aprendi, não apenas do que eu aprendi, mas do meu próprio processo de entendimento, de compreensão das coisas, da minha experiência, poder compartilhar isso de mente aberta, de uma forma com a mente aberta, de coração aberto, isso me traz uma grande alegria, né? E ao mesmo tempo é um pouco aquilo que principalmente que dá significado a essa vida também, poder compartilhar, né? Sempre me lembro de uma vez, uma pessoa que me disse, não sabe, foi lá, então, eu estava me contando, não, eu tive esse entendimento do ensinamento de Buda, tal, entendi essa coisa, que importante e tal. Eu falei, nossa, que legal, que bom, né? Aí falou, mas olha, eu só estou contando para você. Eu falei, pensei que era uma coisa tipo, eu conto para você, porque eu não quero sair por aí falando daquilo que seria como uma realização minha interna, alguma coisa assim. Mas não, ele disse, eu só estou falando isso para você, porque se alguma pessoa quiser saber disso, que faça o caminho que eu fiz, né? Não vou contar tão fácil assim depois de todo o caminho que eu fiz para chegar nisso. Eu fiquei olhando. Sabe quando você nem acaba nem falando nada porque vê que não tem espaço para poder dizer nada, fica meio sem palavras. E para mim, uma das maiores alegrias que eu tenho é quando eu consigo, na verdade, colocar de uma forma simples e fácil aquilo que para mim demorou para entender. Isso é uma das coisas que me traz grande alegria. E muitas das coisas que, na verdade, eu pude compreender, eu pude entender, eu posso dizer com toda certeza que os grandes momentos de aprendizado, para mim, sempre foram ensinando, né? Então, por isso eu também agradeço, no sentido que é a oportunidade de poder compartilhar, de poder ensinar, ensina muito. Muito mais quando tem que ensinar num contexto no qual tem que explicar tudo. Porque se eu estou no contexto, por exemplo, dentro de um monastério, ou se eu estou no contexto, num lugar como eu já dei ensinamentos, já fiz coisas, por exemplo, no monastério no Tibete e tal, é diferente, porque você tem que explicar as coisas num contexto que as pessoas já sabem. Você diz a palavra e, a princípio, elas já sabem o significado daquela palavra. Porém, o que elas entendem por aquilo não é necessariamente aquilo que eu quero dizer. Então, muitas vezes, acaba ficando um pouco mais técnico. No momento no qual a gente não tem na nossa cultura palavras para dizer certos termos que existem no budismo, é necessário explicar tudo. É necessário ir explicar coisinha, porque isso dá a possibilidade para cada um de nós, para mim especialmente, de ter que ter a compreensão, de ter que ir atrás, de compreender. E aquilo que a gente não entende bem não tem como explicar, né? Então é tentar aprender. Então isso eu agradeço muito por isso, né? E eu queria compartilhar uma coisa que eu já disse outro dia, mas acho importante, coisa que demorou para mim entender. É uma coisa que eu tive a clareza disso pouco tempo atrás, né? Então, por isso eu queria explicar um pouco isso também, esperando para com que vocês não fiquem tanto tempo como eu fiquei sem entender, né? Que fala sobre um dos conceitos mais fundamentais que se transmite no budismo, que são as 4 nobres verdades. As 4 nobres verdades, o princípio, a base delas, é entender bem melhor a nossa vida. Mas a tendência que eu tive por muito tempo, e que eu vejo que a gente tem muitas vezes, é de ficar olhando para uma coisa como se fosse desconectada da nossa realidade, né?
Eu estou aqui, minha vida está aqui. Isso são as 4 nobres verdades que Buda ensinou. Que legal, que interessante. Mas como se fosse uma coisa paralela à realidade da nossa vida do dia a dia. Na verdade, o que eu percebi foi que Buda, o que ele fez foi pegar aquilo que nós já fazemos, mostrar a nossa realidade e dizer, olha, está tudo bem, porém vamos ver fazer a mesma coisa de um jeito um pouco diferente. Então, para entender as 4 nobres verdades, eu acho que a primeira coisa a gente tem que entender as 4 verdades infantis, que são as verdades na qual a gente vive. Que a palavra verdade, ela quer dizer, não é isso é verdade, o resto é mentira, não é isso. A palavra verdade, ela quer dizer nesse contexto, como que algo existe, qual que é a realidade para mim, qual que é a verdade que eu percebo. Né? Nós temos a verdade de um nobre, que é aquele que eliminou a ignorância, e tem a verdade dos seres infantis como eu, que somos egoístas e ignorantes. Okay? Então, qual é a verdade infantil na qual nós vivemos? São 4 pontos. São os mesmos pontos, tanto para as 4 nobres verdades, como para as 4 verdades infantis. O ponto em si, os 4 pontos são os mesmos. As verdades praticamente não são as mesmas, são 4 coisas que estão com 2 maneiras diferentes de ver elas. A primeira é o sofrimento. O sofrimento existe, isso não é novidade para ninguém. Tem alguém aqui que a gente tem que ensinar que o sofrimento existe? Tem alguma dúvida disso? A gente sabe. Tem uma novidade nisso. Segunda coisa, o sofrimento tem causa. Obrigado, já sei disso, apontei o dedo para meio mundo já. Então, cada vez que acontece uma coisa, eu tenho alguém para culpar do meu sofrimento ou não? Tenho. Eu tenho as minhas causas do sofrimento. A verdade da cessação. Eu acredito, eu tenho um objetivo na minha vida, tem algo que eu acredito que é possível ser feliz? Sim. Ter muito dinheiro, sucesso na vida, etc. Cada um tem a sua forma de ver isso. Porém, eu tenho uma forma na qual a gente acredita que é possível ser feliz. Existe um caminho para ser feliz? Sim. Se para mim o objetivo é ter dinheiro, vou ter que encontrar um bom trabalho ou algum outro caminho para conseguir chegar a ter dinheiro. Correto ou não correto que seja, cada um vai procurar o seu caminho para chegar onde a gente quer. Então, esses 4 pontos, o sofrimento existe, o sofrimento tem causa, é possível viver sem sofrimento. E qual o caminho para chegar nisso? Todos nós acreditamos. A gente vive já nisso. A pergunta é, o que é sofrimento? Quais são as verdadeiras causas do sofrimento? Qual é o estado de felicidade e como chegar nele? Então, Buda não é que está falando sobre uma coisa que está totalmente desconectada da nossa realidade. É pegar algo que a gente já faz e mudar a nossa forma de ver. Uma coisa que eu tenho refletido bastante é que uma das dificuldades que a gente tem quando traz, por exemplo, o budismo para mim, é que isso necessita uma mudança de visão de mundo para que a gente consiga mudar. O que Buda está nos pedindo nada, porque Buda não pede nada, ele só fala, quem quiser seguir, siga. Não é que, mas o que ele está nos mostrando é uma forma de viver o mundo e viver a realidade diferente daquela na qual nós vivemos. E para mim, uma das coisas que eu mais gosto nos ensinamentos budistas eu pessoalmente não me vejo uma pessoa religiosa, no sentido de seguir uma religião, assim, eu visto essa roupa porque eu adoro ela, mas e porque tem todo um compromisso, um significado e todo o resto. Mas eu quero dizer que o que acontece, na verdade, é que eu faço essa vida e sigo o que eu sigo porque me faz sentido, a coisa funciona, é coerente. Quando eu digo que eu não me vejo muito religioso, no sentido que eu não tenho nenhuma atração pelo fato de fazer parte de um grupo religioso por si só. Para mim, de ter o nome budista ou fazer parte de um grupo como budista, isso para mim não faz a mínima grande importância, para falar a verdade. A realidade é que eu encontro nos ensinamentos de Buda e na forma de vida que eu tento seguir uma coerência, que é um dos aspectos mais importantes para mim, enorme. Quando a gente fala sobre as 4 nobres verdades, não é que eu vou seguir as 4 nobres verdades porque Buda disse e eu sou budista. É uma forma um pouco forte de dizer, mas não estou nem aí que Buda disse.
Eu quero que seja correto, eu quero que funcione. Eu quero que seja coerente. Então eu vou analisar, eu vou procurar, eu vou entender. Tem coisas que eu não entendo e coloco na lista de espera. Mas o que acontece é a gente poder entrar, na verdade, nesse estado de fazer com que as explicações que são dadas para nós, a gente tem que fazer com que isso se torne nosso próprio conhecimento. Mas, antes de tudo, é uma mudança de visão de mundo que é necessária. Não é aprender técnicas e aprender coisas. A gente nunca vai, desculpe se eu coloco dessa maneira, mas muito dificilmente, para não dizer nunca, mas muito dificilmente, a gente vai conseguir praticar verdadeiramente e conseguir obter os resultados, por exemplo, daquilo que Buda transmitiu, apenas pelo conhecimento e aplicando instrumentos, sem mudar a nossa visão de mundo. Porque o que Buda nos traz é, efetivamente, mudar a nossa visão de mundo. O que é sofrimento? Não é um conhecimento que eu vou aprender, é uma forma como eu vejo a realidade que muda. Quais são as causas do sofrimento? Não é uma coisa nova que eu vou aprender, então eu vou memorizar. São 3, ignorância, aversão e desejo. Muito bem. Como que é a definição de cada um? Não é isso. É sentir, é ver a realidade dessa maneira, é mudar a perspectiva que a gente tem, mudar a visão de mundo que a gente tem. É possível ser feliz? É, mas é possível ser feliz através de um desenvolvimento interior, no qual eu vou estar bem comigo mesmo, independentemente de onde eu estiver, com quem eu estiver, em qual situação eu me encontrar. E o caminho para isso é um caminho de desenvolvimento interior, antes de mais nada. Mas isso não é um processo que eu vou aprender, então eu vou lá, vou estudar o budismo, que legal, tudo isso é importante, sim. Porém, é importante a gente entender que é uma mudança de visão de mundo, uma mudança de paradigma. A gente tem que mudar a forma como a gente vê aquilo que a gente já vê. Porque senão, qual que é o perigo que eu já vi acontecer? Eu vou lá, vou estudar as 4 novas verdades, posso te explicar direitinho os 3 tipos de sofrimento que Buda explicou. O sofrimento do sofrimento, o sofrimento que dá mudança, o sofrimento que tudo permeia. O primeiro é assim, o segundo é isso, o terceiro, vou lá, estudo tudo, sei tudo memorizado, sei explicar tudo direitinho. Mas na hora da forma como eu vivo o mundo, o que eu faço? Sigo no mesmo padrão de sempre. Vou lá, vou entender, não, as causas do sofrimento quais são? As causas do sofrimento são os venenos mentais, como ignorância, raiva, apego, ciúmes, etc. E o karma negativo que é acumulado, as ações não virtuosas que são feitas, entendo perfeitamente, tem os 12 elos, como funciona tudo, tal. Aí na hora que eu tomar, o que eu faço? Aponto o dedo para alguém, né? Ou se não é a coisa de vir lá e falar, não, o karma, sim, o karma existe, ação, condição, resultado, claro. Aí quando acontece uma coisa boa, olha que bom karma que eu tenho, que coisa boa. Quando acontece uma coisa ruim, é culpa do outro. Karma deixou de existir. Então, na verdade, a dificuldade que eu encontro é que o processo, na verdade, não é um processo intelectual de entendimento. Existe também a parte intelectual, claro, tudo. Mas é principalmente uma mudança de visão que a gente tem que ter, uma mudança da forma como a gente se relaciona e vive o mundo. E um ponto que é importante para a gente conseguir fazer essa mudança é que entender, antes de mais nada, que hoje nós já temos uma visão de mundo. A maioria de nós, normalmente, não tem a consciência de ter uma visão de mundo. A gente acredita que o mundo é assim e pronto. Eu vejo as coisas como elas são. Eu me relaciono com o mundo e com as coisas como elas são. Isso é uma interpretação da realidade diferente que Buda está me ensinando. Não, não é isso. A visão que cada um de nós tem da realidade é uma visão. Ela é influenciada pelo quê? Pela educação que a gente recebeu, a cultura na qual a gente cresce, o contexto social. E tudo isso acaba influenciando, não é que acaba, é que monta, estrutura a visão de mundo que a gente tem. Só que muitas vezes a gente nem se pergunta qual é a visão que a gente tem de mundo, de onde ela vem, por que é assim, quais são as influências que a gente tem.
a gente nem leva em consideração ter uma visão. Então o que acaba acontecendo? O mundo é assim como eu vejo. Quando alguém tem uma visão diferente da minha, está errado. Então, entender que nós temos uma visão de mundo, que ela é construída na base das crenças religiosas que a gente teve desde pequeno, da influência que a gente recebeu. Ela é baseada em todo um conceito de ciência, né? A ciência hoje em dia é a nova religião. Por que eu digo isso? Porque muitos de nós seguimos o que a ciência disse é verdade, a gente nem entende por quê. É só dizer, não, olha, foi cientificamente provado. Todo mundo, então é verdade. Não precisa falar onde foi provado, com que estudo, como que foi, como não foi. Foi provado, foi provado. Então, e o que acontece é que a visão de mundo que a gente tem hoje, um dos pontos fortes de influência é a visão científica. Porém, se a gente vê o paradigma no qual a gente vive hoje, não é o paradigma da ciência dentro do seu desenvolvimento. A gente ainda está no sistema mecanicista de Newton. No mundo material, sólido. A ciência, ela ficou aí ou ela deu alguns passos para frente? Vários passos, vários e vários passos. A gente pega um físico quântico, vai conversar, vai que é completamente diferente. Qual que é a dificuldade que a gente tem de entender a física quântica? Tem que mudar o paradigma, tem que mudar a forma de ver a realidade. Coisas que a gente acha impossíveis, de repente se tornam possíveis. Como é isso? Vou dar um exemplo qualquer. Eu estava lendo um tempo atrás sobre os computadores quânticos que estão desenvolvendo, né? Aí estão lá desenvolvendo, agora é o momento no qual estão começando a fazer computadores quânticos. Do ponto de vista da teoria do computador quântico, surgiu nos anos 80, antes dos anos 80, eu acho, mas principalmente por volta dos anos 80, e de algum tempo para cá começaram a fazer os computadores quânticos reais. Estavam entendendo como funciona, qual é a diferença. Um computador normal usa o sistema binário, tem, não tem, não é, 1, 0, acabou. O computador quântico usa o que eles chamam de qubits, quantic bits. Aí fui tentar, não consegui entender o que isso queria dizer, né? Aí fui lá ler uma explicação para leigos. Aí está falando, então, a diferença qual que é? Que no sistema binário você tem existe e não existe. Acabou. No sistema quântico, no computador, em vez de ser binário, você tem 4 possibilidades. Tem existe, não existe, existe e não existe. E uma quarta que eu nem me lembro qual que é, não consegui assimilar. Ok? Aí a gente chega, começa a ler e fala, tá bom, existe, ok, não existe, ok, de repente tem existe e não existe. Espera um pouco, mas é um ou é o outro? É difícil para a gente assimilar isso, né? Por quê? Porque a gente vive dentro de um paradigma da dualidade, onde não tem espaço para isso poder existir. Porém, dentro da física moderna, quântica, isso existe totalmente. Aí outra coisa esquisita do computador quântico. A princípio, ele não faz cálculos. Tudo já está calculado antes. Ele só tem que acessar os cálculos que já foram feitos antes. Como assim? Aí na hora de falar em velocidade, se diz o computador mais básico quântico, que é de 1 qubit, ele tem algo, se a gente fosse comparar com um computador moderno, são alguma coisa como 5 pentahertz. Coloca tudo que a gente tem de computador hoje e não chega nisso, né? Então, para ter uma ideia, como que é por que a gente tem dificuldade de entender isso? Porque a gente vive num paradigma, numa forma de ver a realidade, onde ou é ou não é. Não dá para ser e não ser ao mesmo tempo. Okay? Eu não vou entrar a explicar isso porque nem entendo direito eu mesmo. Mas isso para mostrar como que a gente, muitas vezes, a gente vive dentro de um paradigma sem saber que a gente vive dentro dele. A gente vive dentro de uma visão de mundo sem saber disso e a gente acaba fazendo o mundo daquele jeito. A gente vê tudo daquela forma, isso é como as coisas são.
Isso cria conflitos de vários tipos, porque quando a gente tem uma experiência que é incoerente, o problema é principalmente quando a gente tem paradigmas, ou seja, visões de mundo que são incoerentes com a realidade. A gente começa a ter conflitos. Então, uma das coisas que é um processo que eu acho que é muito importante para todos nós, que eu não vou entrar nisso agora, é a gente ir atrás de quais são as influências que eu tenho na minha vida, da minha forma de ver o mundo. De onde vem isso? Eu acabei vendo 3 principais fontes de influência que tem na nossa visão de mundo. Religiosa, principalmente das religiões monoteístas. E não estou aqui para dizer se é certo ou errado, não é isso, ponto. A gente tem uma influência que vem da parte científica, principalmente mecanicista de Newton. E a gente tem uma terceira parte, que é uma grande influência por todo o sistema capitalista no qual a gente vive. Okay? Por exemplo, eu acredito que um dos principais problemas que o nosso mundo tem hoje é o fato que tudo é justificado pelo lucro. Qualquer decisão. No final das contas, acaba se vivendo como se cada coisa tivesse seu preço. Eu não vivo assim, eu não acredito nisso. Porém, as decisões que os governos fazem, as decisões que fazem as empresas, as pessoas no nosso dia a dia, muitas vezes é isso. A gente colocou o sistema de saúde está na mão da economia, ou seja, é baseado no lucro. Sistema de educação. É uma loucura, do meu ponto de vista, pensar que todo o sistema que tem que cuidar da minha saúde precisa da minha doença para poder se sustentar economicamente, todo o resto. Uma loucura, do meu ponto de vista. Que o sistema educacional é a mesma coisa, eu acho meio esquisito. Eu tenho um grande respeito, por exemplo, por como era o sistema na China antiga, de uns 3.000 anos atrás. Eles tinham um sistema para os médicos que eu acho que é incrível. Eu acho que seria possível a gente adaptar ele hoje. Com muita dificuldade, mas funcionaria. O médico, ele não ganha pelos tratamentos que ele faz. Como funcionava? Cada médico tinha as famílias que ele cuidava, as pessoas que ele cuidava, e quando você estava em boa saúde, você tinha que pagar o médico todo mês. Tipo um seguro de saúde. Quando você estava bem. O dia que ficou doente, para de pagar. Então, a responsabilidade do médico não era cuidar da doença, mas cuidar da saúde. Hoje em dia, qual que é a responsabilidade do médico? Cuidar da doença. Eu, pessoalmente, nunca estudei medicina, conheço nada disso, mas com as pessoas que eu conversei, o que me parece é que, em todo o processo de estudo de medicina, o que se estuda? As doenças ou o estado de saúde? Principalmente as doenças. A gente não estuda como levar a pessoa a um estado de saúde. Muita gente nem sabe definir o que é um estado de saúde. Por exemplo, a grande maioria daqueles que estudaram psiquiatria, principalmente, se perguntar para eles, se um médico já fez isso, se perguntar, em algum momento na sua formação, alguém definiu para você o que é uma mente saudável? A resposta de 96% é não. Então, o psiquiatra, o objetivo dele não é cuidar da mente para que se torne uma mente saudável, é eliminar as doenças da mente. Então, se a gente imagina, o sistema, por exemplo, de saúde hoje em dia é baseado na doença, não na saúde. E isso faz toda a diferença, como todo o sistema funciona. Como tudo vem junto. Então, o que eu quero dizer é que a gente tem uma grande influência na nossa forma de viver a vida, nos valores que a gente dá, nas prioridades que a gente dá, por todo esse sistema capitalista no qual a gente vive. Eu não estou dizendo que eu sou contrário ao sistema capitalista, não é isso. Nem sei dizer se eu sou a favor ou contrário, para dizer a verdade. Eu acho que precisa ainda de uma reflexão mais profunda. Porque nada, normalmente, não é preto no branco. Assim. Porém, nós temos influências na nossa forma de ver e se relacionar com o mundo e com tudo. Quais são as influências que eu tenho? E quando a gente consegue abrir os olhos para começar a ver um pouco quais são as influências, aí a gente pode parar para escolher.
eu quero seguir essa influência? Ou será que eu quero ter uma outra visão? A gente vê que tem possibilidades de poder ter uma visão do mundo diferente. Isso faz toda a diferença. Então, eu tenho a sensação algumas vezes, quando entra sobre o budismo, tal, as coisas, de andar contra a correnteza, né? Porque no final das contas, a gente abre os olhos para ver as coisas de uma certa maneira, que funciona, que tudo bem, porém, a nossa volta, a maioria não é assim. E tudo bem. Mas o fato é a dificuldade que a gente encontra muitas vezes na nossa própria prática. A prática do Dharma, praticar os ensinamentos de Buda, não é apenas entender certas coisas, fazer as práticas de meditação, tudo isso está ótimo. Porém, se encontra principalmente numa mudança de paradigma, na mudança da forma como a gente se relaciona com a vida, com nós mesmos, com o mundo. É isso. Aí são vários os pontos, né? Tem uma coisa, por exemplo, que desde que eu comecei a refletir mais sobre isso, já falei várias vezes, mas me fez muita diferença. Eu lembro, eu estava em Borobudur uma vez, muitos anos atrás, acho que foi em 97, 98. Eu estava falando lá e tinha uma coisa que era, as pessoas, a gente tem esse hábito de reclamar, né? E lá na Indonésia, lá no hotel tal, na época todo mundo adorava pedir umas panquecas no hotel. Só que acontecia que no hotel lá, cada vez que você pedia panqueca, vinha diferente. Tinha vezes que vinha ótima, e tinha vezes que vinha uma coisa horrível, que mal dava para comer. E não dava para entender quando ia vir boa. E quando você tentava explicar para o garçom depois que não era aquilo que você tinha pedido, que você queria aquela panqueca, não ia entender também. Aí acabou vindo a frase, aceite a sua própria panqueca. Porque o que acontece é que a gente vai entrar num conflito que não leva a nada. Né? Que nem no Nepal. Eu lembro uma vez acompanhando uma pessoa que estava comprando uma roupa, aí vai lá, pega a roupa, tinha um buraquinho na roupa assim, e olha para o cara e fala, mas olha, que tem esse buraco na roupa. Madame, is the model? É um modelo, faz parte, né? Tudo bem, tá reclamando do quê? Você quer a roupa? Compra assim, senão pronto. Né? Mas o ponto que eu quero trazer é, desde aquele momento eu lembro que foi aquela vez que eu comecei a colocar ênfase, e eu já disse várias vezes que eu tenho um processo lento de observar as coisas e fazer as mudanças de paradigma, umas mudanças de visão de mundo. E uma delas que eu tive naquele momento para mim, que foi vindo, é ser mais inteligente, mais sábio, se a gente quiser usar essa palavra, mais esperto, de aceitar as coisas pelo que elas são. Ter aceitação. Nossa, para mim, quando foi descobrir a aceitação, foi uma coisa incrível. Porque aceitar não quer dizer se submeter. Eu lembro que aquela vez, quando eu estava falando sobre isso, falei 1h30 sobre aceitação e tal. Aí uma pessoa no final fez uma pergunta que ajudou a resumir bem. Ele disse, então, se eu tenho que aceitar tudo o que acontece comigo, isso quer dizer que eu estou na rua, um carro vem me atropelar, e eu devo ficar lá deixando o carro me atropelar, aceitando que isso está acontecendo? Exatamente o contrário. Aceitar quer dizer, o carro está vindo na minha direção. Ok? Eu percebo. O que eu faço? Eu vou colocar toda a minha energia para encontrar um caminho por onde fugir, para que não seja atropelado. O que a gente faz quando não aceita? Isso é aceitar. O que é não aceitar? O carro está vindo na minha direção, mas eu passei no verde, ele passou no vermelho. Por que ele está vindo aqui? Isso não é o certo, ele não deveria estar vindo na minha direção. As coisas não são assim. O que eu vou fazer depois para poder fazer alguma coisa contra ele? Isso não, mas por que isso acontece comigo? Eu sou uma boa pessoa, não deveria ser atropelado. Aí a gente entra em 1000 coisas e fica elaborando aquele fato, e nisso o carro está vindo na nossa direção. E a gente acha que simplesmente pelo fato de questionar o fato que o carro não deveria, simplesmente porque eu acho que ele não deveria,
vai acontecer que aquilo vai mudar, e o carro vai parar ou não vai vir. Então, aceitar quer dizer lidar de uma forma saudável com a situação, colocando a energia na solução e não no problema. Muito bem, pedi a panqueca, veio aquela coisa esquisita. Quais são as minhas possibilidades? Reclama, já tentei, não deu certo. Come. Pode ser, pede outra até chegar àquela que você quer. Essa era outra possibilidade que tinha lá também. Mas o fato é, tem um problema, eu tenho as várias possibilidades, vou escolher uma delas e vou para frente. Não ficar brigando com o mundo. Não ficar de briga, né? Ficar de, como se diz? Ficar de birra com o mundo, né? Quando a gente ficar, não, mas isso não deveria ser assim. A panqueca não deveria ser assim. Por quê? Porque eu pedi outra. Aí o cara te olha e fala, e daí? Só que a pessoa que está lá dentro era outra na hora de agora. Então, provavelmente é isso que acontecia. Cada vez que pedia, a pessoa diferente que estava lá e chegava o que chegava. Né? E a pessoa que estava lá não tinha abertura para entender o que você estava dizendo. Para ele aquilo lá era ótimo. Então, não tinha nem a comunicação para isso. Mas o fato é, quando acontecem coisas que são diferentes da forma como nós achamos que deveriam ser, a gente sofre, né? A gente entra em conflito. Se a gente parar para pensar, uma coisa que a gente já viu várias vezes, o sofrimento que a gente tem principalmente sofrimento físico ou mental? Mental. Do sofrimento mental, dividimos em dois tipos. Sofrimento mental relacionado ao passado e futuro e relacionado ao presente. Qual que a gente tem mais? Passado e futuro. Ou seja, praticamente a gente não sofre, a gente só ressofre e pré-sofre. Porque quantas vezes que a gente sofre pelo que a gente está vivendo no momento presente? Pouco. Ok? Então, na verdade, se a gente simplesmente soubesse viver o presente bem e aceitar o que está aí, e não ficar nessa história de ficar querendo que o mundo seja de um jeito, mas as coisas não deveriam ser assim. Porque o que acontece? Eu faço uma projeção de como as coisas deveriam ser. Não estou falando do planeta Terra, como deveria ser, não. Estou falando como deveria ser a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, o meu pai, a minha mãe, o meu trabalho, a minha casa, e assim por diante. Como que o eu e o meu deveria ser. A gente tem toda uma visão nossa. Então eu vou lá e eu vou projetar o futuro. A gente faz isso todos os dias. O que acontece quando o futuro se torna presente e não é da forma como a gente queria que fosse? É culpa de alguém. Algo foi feito errado. Por quê? Porque eu não imaginei assim. Está fora do meu roteiro. Algum ator está fazendo alguma coisa que não deveria ter feito? Alguma coisa está errada. Porque o meu roteiro não vai estar errado com certeza. O que acontece? Se eu for fazer, sei lá, um filme, faça um roteiro, qual que é uma das coisas importantes? Conseguir atores, cenário e todo o resto que seja coerente com o roteiro que eu escrevi, né? Não dá para reclamar que o negócio ficou diferente se eu não tenho os recursos para mostrar aquilo que eu quero. Na vida a gente vai lá e escreve todo o roteiro, eu quero que aconteça isso, eu quero que aconteça aquilo, a gente tem toda uma visão que muitas vezes é incoerente com os recursos que a gente mesmo possui. É incoerente com a realidade que está à nossa volta, com as causas e condições que vão se criando. Então, quando a gente está diante de uma situação e a coisa não é como a gente achava que deveria ter sido, o que tem que fazer? Vamos reescrever o roteiro. Pensava que era assim, não foi exatamente como eu pensava, muito bem, pensei errado. O que eu posso fazer agora para lidar com essa situação de uma forma saudável, positiva? O que eu posso fazer? Isso é aceitar. Eu acredito que a aceitação, repito, não é se submeter e fazer, não, já tudo é assim, não posso fazer nada, tá bom. Não. A gente tem vontades, desejos, projetos, está ótimo. Devemos ter.
como eu sempre disse, ter um objetivo alto, uma expectativa baixa e um esforço constante. Isso faz toda a diferença. Não é que eu tenho que aceitar tudo, então também não vou ter mais vontade de nada, deixa assim como está. Eu me lembro, uma das pessoas para mim é um exemplo de aceitação e ao mesmo tempo de objetivo, de esforço, de vontade. É o Lama Ganchen. Uma das coisas que o Lama Ganchen, eu nunca vi ele reclamando quando alguma coisa dá errada. Nunca vi. Isso, eu moro com ele. Não é que ele vai lá e tem usa uma máscara, com ninguém, na verdade, né? Até teve uma vez que veio uma senhora tibetana passar uns dias lá na Itália, junto com ele, e ela foi casada com um lama. Tinha um lama que depois ele deixou de ser monge, casou, tal, teve filhos, e ela foi casada com esse lama por muitos anos. Aí ela foi uma vez visitar o Rinpoche, porque a verdade é que ela queria conhecer ele, e ela estava numa situação com dificuldade econômica, o marido, que era o lama, já tinha morrido há muitos anos, e ela tinha uma coleção de pinturas sagradas muito bonitas. E ela, ao mesmo tempo, precisava de dinheiro e tal, então ela veio lá não para vender diretamente, mas para dizer para o Rinpoche, olha, eu estou precisando de dinheiro, eu tenho essas pinturas, vamos fazer uma troca, sem te dar um preço. Né? E com certeza a troca valeu muito mais do que se ela tivesse dado um preço. Mas o que aconteceu são pinturas que contam todas as vidas passadas do mestre do Lama Ganchen, do Tricharha Rinpoche. E tem atrás, tem a impronta das mãos de Tricharha Rinpoche, tem atrás, assim, não tem preço, né? Aí, ela veio, trouxe as pinturas, passou alguns dias lá em casa, tal, aí no final, o Lama Ganchen, como faz com todas as pessoas, totalmente aberto, transparente, não é que vai lá e tenta se mostrar de um jeito ou de outro, né? Aí, ela foi no final, ela falou, olha, Rinpoche, eu queria te dizer que fiquei muito feliz de vir aqui, fiquei muito bem impressionada por tudo que eu vi, porém eu quero te dizer uma coisa, eu vou te dizer muito diretamente, olha que, porque você sabe que pelo meu histórico mesmo, eu conheço os lamas e tal. Ele falou, tem umas coisas que eu acho que você tem que mudar. Ele falou, diga. Por exemplo, que você cheira rapé, né? Tudo bem, mas cheirar rapé no trono? Como assim? Aí, por exemplo, você é super legal com as pessoas, super de respeito, tudo. De vez em quando você está lá no trono, você dorme no trono. Como assim? Olha o que as pessoas vão pensar, mas o que as pessoas vão pensar de você se você faz isso? O Lama Ganchen respondeu para ela, ele disse, como o Rinpoche ele tem como se diz, expertise em ser ego-friendly, como ele diz, né? Então, a primeira resposta dele foi, você tem toda a razão. Se eu vivesse de outra maneira, tendo a minha vida totalmente separada das pessoas a quem eu ensino, dos meus amigos e discípulos, você tem razão. Porém, a verdade é que eu estou 24 horas junto com todo mundo e eu sou verdadeiro da forma como eu sou. E eu não tenho nada para esconder de ninguém em nenhum momento. Então, eu cheiro rapé, cheiro. Ele fala, mais smoking, né? Quando eu estou com sono, eu durmo, porque eu estou 24 horas dedicado para as pessoas. Quando dá sono, eu durmo. E eu não tenho nada para esconder, eu sou assim. Então, isso para dizer que o Lama Ganchen é uma pessoa que eu conheço que é totalmente verdadeira. Todos os momentos, todas as formas. Né? Tem umas coisas de vez em quando assim que o Rinpoche faz que a gente fica até em uma situação um pouco de dificuldade. Uma vez, por exemplo, ele foi para um congresso na China. Tinha ministro, um monte de gente importante e tal. Aí ele levou um bichinho de pelúcia, que era um panda. Aí ele estava desde a Itália com o tal do panda na mão, no avião, no hotel, né? Aí chegou lá no congresso, ele foi lá dando a mão para o ministro com o panda na mão, né? Aí, você acha que ele vai dizer alguma coisa para alguém? Não disse coisa nenhuma para ninguém. Foi, voltou, até hoje os pandas ficam em cima dele, tem 2 que ficam na cama dele, assim, depois com as almofadas tem o panda lá. E aí um dia, depois de um tempo, eu fui lá e perguntei, mas por que do panda? Né? Porque assim, eu não estava entendendo muito bem o porquê disso, né? A gente vê uma coisa meio esquisita, alguma razão ele deve ter.
Aí ele disse, era para dizer para todos que estavam presentes que nós tibetanos somos como os pandas, um povo em extinção. Né? Pronto, assim, conseguiu, desmoronou aquela ideia daquela coisa meio esquisita, né? Porque se ele fosse lá para o ministro X e falasse, então, olhe, cuida da gente, não. E os orientais muitas vezes têm uma forma de se comunicar muito mais indireta, que chega a mensagem muito mais do que a gente imagina, né? Então o Rinpoche ele tem esse jeito de ser verdadeiro, onde quer que ele for, aquilo que ele acredita que é verdade, que é o certo, ele vai fazer, não importa quem disser o quê, seja politicamente favorável para ele ou não. Né? Então, dentro disso tudo, que eu queria dizer que Lama Gangchen é uma pessoa que eu sempre vi muito verdadeira. E dentro disso, eu nunca vi o Rinpoche reclamar de coisas que deram errado. E olha que já tiveram coisas que deram bem errado. Eu já vi problemas sérios, eu já vi situações difíceis. Eu nunca vi o Rinpoche reclamar, ficar mal. Ah, mas como assim reclamar das coisas? Do outro lado, eu tive várias situações com ele que ele coloca um esforço enorme, sempre com entusiasmo para fazer novas coisas, para criar, e assim por diante. Né? Por exemplo, para mim um exemplo claríssimo, que foi um momento que eu aprendi muito, foi quando tiveram as relíquias de Buda em 2003, se eu não me engano, né? 2003, e a gente estava na Itália, e era um momento que eu não me lembro exatamente qual era a ocasião, porém tinham várias pessoas, tinha umas 200 pessoas que estavam lá no centro, em Albaniano, para receber ensinamentos, tal, estavam lá para ver Lama Gangchen. Eram 2 ou 3 dias de retiro e tal. Aí o Lama Gangchen, eu não sabia muito bem, porque eu também não fico perguntando muito. O Lama Gangchen falou, a gente tem que ir para a Suíça. Falou, por quê? A gente tem esse monte de gente aqui nos esperando. Como que a gente vai para a Suíça? Ah, porque tem as relíquias de Buda em Genebra amanhã de manhã às 9. Eu falei, Rinpoche, primeira coisa, como que a gente vai chegar lá amanhã de manhã às 9? Olha que horas são. Eram umas 9, 10 da noite. Aí ele falou, não, são tantas horas de viagem, a gente sai umas 3 da manhã. A gente chega lá às 8 e pouco antes do encontro. Faz o encontro e volta. A gente vai chegar aqui de manhã, o pessoal faz o puja, aí a gente chega aqui para dar os ensinamentos à tarde, vai estar tudo bem. Eu falei, mas para que tudo isso? Ele falou, porque tem as relíquias de Buda lá e eu quero trazer as relíquias para cá. Eu falei, Rinpoche, olha, uma mente bem racional, né? Eu falei, Rinpoche, primeira coisa, as relíquias vão passar um tempo lá, a gente pode ir daqui 2, 3 dias. Segunda coisa, dificilmente as relíquias vão vir para Albaniano. Elas podem ir apenas em um país, uma vez, e em uma só cidade. Por quê? Que vai ser Albaniano, 40 habitantes, né? Faz parte de um município que tem 600 moradores. Então, por que isso? Eu não vejo como poderia ser assim. Aí eu lembro que o Rinpoche, a única resposta que ele me deu foi, nós vamos por uma razão. Cada vez que aparece uma oportunidade, nós não devemos perder ela. Se der certo, ótimo. Se não der certo, fizemos o nosso melhor. Aí fomos a noite inteira, quem foi dirigindo foi dormir. A gente foi para o encontro, tal. 2 dias depois, quem estava lá em Albaniano, o custódio das relíquias. Para conhecer, e onde foram as relíquias? Aí o Rinpoche, no jeito dele de ser, ele falou, na cidade a qual eu convido as relíquias é para Milão. Porém, o lugar onde os custódios estão convidados para dormir é Albaniano. Então, o que acontece é que, no final, as relíquias foram para os 2 lugares, né? Que é 1 hora de viagem, mais ou menos. Mas o que acontece é que eu quero dizer, Rinpoche, ele sempre teve isso de dizer, tem uma oportunidade, vamos colocar toda a energia para conseguir aquilo. Sem medo. Deu certo, maravilha. Não deu certo, tudo bem, vamos para a próxima. Então, aceitar as coisas não quer dizer ficar sem vontade de fazer e, ao mesmo tempo, viver de uma certa forma no qual a gente acaba se submetendo à realidade. Aceitar quer dizer ver as coisas de uma forma coerente, lembrar que dificuldades fazem parte, tem coisas que, na verdade, não são problemas, porém, mas são fatos, que a gente coloca na categoria problema. E aí sim é muito difícil, porque a gente não sabe mais como lidar com aquilo. Porque
porque como se diz em português, mesmo que não tem solução, solucionado está. E colocar energia na solução, colocar energia porque sempre tem uma solução. Então, é o fato da gente poder mesmo aceitar. E para mim, como eu disse antes, quando eu comecei a entender isso e trazer para a minha vida o aspecto da aceitação, fez uma diferença enorme. Acredito que hoje em dia, grande parte da minha alegria, da minha satisfação, pessoal, vem do fato da aceitação. Não que eu tenha total realização disso, não, está longe. Porém, a gente vai mudando um pouquinho, vai virando a chave devagarzinho. E são coisas tão simples, né? Quando a gente fala, mas isso não pode ser assim. Se é, porque pode. Simples. A pessoa não pode fazer isso. Se ela faz, é porque ela pode. Acabou, não tem muito o que discutir. Seria melhor que ela não fizesse. Tá bom. O que podemos fazer para que ela não faça mais? Nada. Então pronto, não tem o que discutir. Podemos fazer isso, isso, isso. Maravilha, vamos colocar energia. Que outra coisa, colocar a nossa energia no nosso dia a dia nas coisas onde a gente pode fazer uma diferença. Isso é muito importante. Não ficar preso no problema, não ficar preso na nossa expectativa que não se realizou. E o fato é que, quando a gente consegue aceitar a realidade, com humildade, para mim uma das melhores palavras é humildade mesmo. Porque quem sou eu para dizer como as coisas deveriam ou não deveriam ser? Quando a gente começa a aceitar as coisas e lembrar que a gente tem a liberdade de poder interagir e fazer a mudança, a vida se torna muito mais leve, né? Porque, primeira coisa, a gente para um pouco de pré-sofrer e de ressofrer. A gente para um pouco de sofrer porque as coisas não são como eu acho que elas deveriam ser. Isso já é uma grande coisa, a gente parar com isso. Já resolve boa parte do problema. Então, o fato é que a gente tem que acreditar, mais que acreditar, reconhecer. A palavra acreditar muitas vezes parece um pouco como se uma coisa que a gente não tem certeza, acredita naquilo. Não, reconhecer mesmo o nosso potencial. Se a gente se perguntar de verdade, assim, com toda a sinceridade, eu posso ser verdadeiramente feliz? Quer dizer, viver num estado constante de satisfação, alegria, estabilidade, harmonia comigo mesmo e com o mundo? Posso. Acredito nisso mesmo? Será? Não sei, cada um tem que ver. Porque uma das coisas principais que eu vejo é o fato da gente não acreditar na gente mesmo. Pergunta, eu posso abrir o meu coração de verdade? Sentir amor? É possível, não estou falando que seja imediato, mas é possível eu valorizar a felicidade do outro tanto quanto eu valorizo a minha? Consigo chegar lá? Eu pessoalmente acredito que sim. Já cheguei lá? Não. Mas é um passinho por vez, a gente vai indo, né? Mas acreditar no nosso potencial, isso para mim, assim, é uma das coisas essenciais. Eu posso desenvolver mais concentração, equilíbrio. Claro. Vai vir do nada, sozinho? Não. Isso não vai vir. Né? Um dos pontos importantes é, nada na vida a gente consegue sem esforço. A gente quer aprender uma profissão. Tem que colocar esforço? Sim. Começar um novo trabalho, ou um velho trabalho, ou fazer aquele que a gente já faz. Requer esforço? Requer. Dedicação, vai lá, pega o tempo, dedica o tempo para aquilo, para, pensa, reflete, faz, volta, erra, aprende, volta de novo, dedica tempo, dedica espaço interior. A gente faz isso para realizar as coisas, não? A mesma coisa para realizar coisas internas.
Se eu quero ser feliz e eu reconheço que a minha felicidade depende da minha estabilidade, da minha satisfação, do meu equilíbrio, do amor que eu posso sentir, da generosidade, da humildade, em ter menos raiva, inveja, ciúmes, etc., etc. Para que eu consiga isso, eu preciso dedicar tempo interno, externo, espaço, corpo, palavra, mente, colocar energia nessa direção. Isso não vai acontecer. Se eu quero ter um bom corpo e eu reconheço que eu quero correr a maratona, preciso correr, né? Preciso treinar. E não é nem um dia, nem 2 dias. Então, o que eu quero dizer é que a gente vive o resultado, a gente colhe os frutos das sementes que nós mesmos plantamos. No sentido que a gente vive na nossa vida o resultado de todas as causas que a gente vem acumulando na nossa vida, daquelas escolhas que a gente faz. Mas a gente pode escolher coisas e ir a uma direção que muitas vezes a gente nem acredita ser possível. Eu acredito que o potencial que cada um de nós tem de ser feliz é muito, muito maior do que a gente imagina. A gente para pensar um pouco e começa a observar a nossa vida. A gente começa a perguntar, por que eu não sou feliz? O que está errado? Ah, meu filho faz isso. Meu pai é daquele jeito. Minha casa não é como eu queria. Tem que trocar de carro. O trabalho está difícil. A gente começa, faz uma longa lista. A gente para pensar e olha, mas de verdade, de tudo isso que eu tenho, que eu coloco, o que é fundamental para a felicidade? A gente começa a observar. A gente vai ver que quase nada. Quando a gente conseguiu as coisas que hoje em dia a gente fala que faltam, a gente conseguiu ser feliz daquela maneira? Muitas vezes não. Então, não é pela falta de condições externas que a gente muitas vezes não é feliz. Uma das coisas fundamentais, pode parecer até meio esquisito, mas eu acredito, um dos aspectos fundamentais é se permitir ser feliz. Dizer, eu posso, não tem nada de errado com isso. Eu posso estar de bem com a vida. Eu posso ser feliz. Porque tem vezes que a gente acaba se sentindo em culpa porque a gente está bem. A gente não tem até o provérbio que diz é bom demais para ser verdade? Por quê? Porque não pode ser bom mesmo, né? Qual que é a nossa tendência quando está tudo bem? Criar algum problema. Quando nós não temos problemas, o que acontece com os pequenos probleminhas? Se tornam problemas grandes. A gente vê isso na vida de vários nós. O que acontece quando, de repente, na vida de alguém, ela vai lá e tem um problema sério mesmo? Saúde, problema econômico, sei lá, seja o que for. O que acontece com os pequenos probleminhas? Continuam existindo ou não? Se evaporam. Então, o que acontece com isso? Eu até estava conversando algum tempo atrás, estava na Itália com umas pessoas, estavam lá no centro reclamando para mim de um monte de coisa, de problema, não, porque ele disse isso, aquele outro fez aquilo, não sei o quê, tá reclamando de um monte de coisa. Aí eu falei, olha que coisa boa, né? Que bonito, que legal. Olha como vocês são afortunados, né? Tanto pequeno, tanto probleminha, né? É um ótimo sinal. Que vocês não têm problema. Porque se tivesse problema mesmo, não ia estar reclamando dessas coisinhas. Quer dizer que a vida de vocês está muito boa. É real. Mas o fato é, se permitir ser feliz, dizer, eu estou bem com as coisas que eu tenho, eu estou bem como as coisas estão. O que eu preciso é fazer desta vida uma vida significativa, é dar significado àquilo que eu faço. E a minha experiência pessoal, no
pequeno, o meu pouco. E que aquilo que para mim, pelo menos, sempre me trouxe a maior alegria e aquilo que dá significado são em duas coisas. Uma, ser um pequeno agente de mudança, fazer uma pequena parte, interagir com os outros, com o mundo, para que ocorram mudanças positivas na vida das pessoas. Porque a gente não pode fazer nada mais do que interagir. Eu não posso fazer a mudança em ninguém. Eu posso interagir com cada um e cada um vai fazer a mudança em si mesmo. Mas quando a gente consegue ir lá, fazer alguma coisa, dizer uma palavra, não importa o que for, e a gente vê que aquilo traz um benefício, que aquilo faz a diferença, que aquilo verdadeiramente faz com que uma pessoa, várias pessoas, o que seja, estejam melhor, isso traz muita alegria. Isso é uma coisa. E outro aspecto que traz muita alegria, que traz satisfação, né, que preenche a vida para mim, é ver que eu posso aprender cada dia com as várias situações e me tornar uma pessoa melhor. Isso é essencial. Se olhar para trás e falar, nossa, olha o que eu era antes, né? Nossa, que bom que eu pude aprender isso, que eu pude aprender aquilo. E não como muitas vezes a gente ouve falar, mas se eu soubesse, eu teria feito. Claro, se eu soubesse, eu também teria feito. Né? É óbvio. O problema é se você não soubesse e não tivesse feito. Aí sim o negócio era grave. É claro que não sabendo você fez diferente. Óbvio. Então, que bom que eu não sabia que agora eu sei. Que bom que eu posso ver que eu posso me tornar uma pessoa melhor. Porque o meu objetivo, sinceramente, básico assim, é bem simples, mas não é tão óbvio. Eu acho que o mínimo que a gente tem que desejar na vida é morrer uma pessoa melhor do que aquela que nasceu. Que não é tão simples assim. Quer dizer, terminar a vida com mais condicionamentos positivos e menos condicionamentos negativos. É isso. Isso quer dizer viver a vida bem. Criar bons hábitos, porque no final das contas a nossa vida é feita de hábitos, né? São os hábitos que a gente tem, hábitos de como falar, hábitos de modos de pensar, da forma de se comunicar e assim por diante. Então, uma das chaves que a gente tem é criar hábitos positivos. No começo, começa a fazer de um jeito que é artificial, aí devagarzinho fica natural e espontâneo. É o exemplo que eu sempre dei várias vezes, que eu acredito muito. Que a gente olhar para o outro no nosso dia a dia, pelo menos tentar fazer isso uma vez por dia. Olhar para outra pessoa que a gente conhece ou não conhece, está no bar, está no restaurante, está no metrô, seja onde for. Olhar para outra pessoa e dizer, eu te amo. Não verbalmente. Ok? Para não criar conflitos e mal-entendimentos. Porque, não sei, se tu vai lá, está no restaurante, vem o garçom ou a garçonete, não importa. Você recebe, olha nos olhos e fala, eu te amo, muito obrigado. Pode criar conflitos. O fato é, como mínimo, mal entendidos. Mas porque a gente tem uma visão de amor bem esquisita, do meu ponto de vista. Porque amar é, eu desejo que você seja feliz. É isso que eu estou dizendo quando eu digo eu te amo. O que eu quero dizer é, mais do que dizer eu te amo, que você seja feliz. A tua felicidade é importante para mim. Que você seja feliz. O que nós entendemos por amor, muitas vezes, é eu preciso de você para a minha felicidade. Por isso eu te amo. Você é o amor da minha vida, eu não posso viver sem você. Na verdade, o que a gente está dizendo é você é o objeto de desejo da minha vida. Sem você eu não vou poder viver feliz. Eu te desejo muito. Pelo menos sou coerente. Também te amo. Porém, também te desejo. Tá ótimo. Tudo bem. Aí tem momentos que pode acontecer que a gente fala, olha, eu te amo muito, porém não te desejo mais. Pode acontecer?
Aí pelo menos não tem aquela bagunça, né? O que acontece? Pode acontecer que chega no momento aí você vê, ai, mas será que antes me amava, não me ama mais, quer dizer que nunca me amou de verdade. Mas eu senti alguma coisa. Não é que amava, sim, ainda tem amor muitas vezes. Só que quando a gente pega uma coisa, duas coisas opostas e mistura e coloca numa coisa só, aí tem uma hora que a gente acha que é amor, esquece que é desejo. E qual que é a natureza do desejo? A insatisfação. Não tem um desejo que ele fica sempre lá e vai aumentando. Quando eu vou lá, estou com sede, vou beber água, que prazer. Continua bebendo água, daqui a pouco o que acontece? Não quero mais. Ou senão, não quero mais água, quero suco. Porque não me traz mais a mesma sensação de prazer de antes. Então, essa é a natureza do desejo. Por isso aqui, uma parênteses rápida. Isso não tem a ver com o Dharma diretamente, mas é um conselho para viver bem no samsara. É o fato da gente dizer muito bem como se relacionar melhor com o desejo. Como um todo, desejo como um todo. O que eu acredito, pessoalmente, é o que a gente busca não é o objeto, é a satisfação. Okay? E a gente tem que ser esperto de se relacionar com o objeto de desejo sempre deixando um pouquinho de vontade. Não tendo tudo, sempre deixa um pouquinho, dá para melhorar um pouquinho, deixa assim. Que nem a história com o meu mestre Genlakpala, quando eu estava no monastério na cozinha, né? E que eu cozinhava todo dia, ele cozinhava todo dia, na mesma casa, mesma cozinha. Eu ia no mercado, fazia as compras, ele ia no mercado, fazia as compras, eu cozinhava, ele cozinhava, a gente comia no mesmo horário, praticamente, todos os dias. Teve um dia que eu fui lá para ele e falei, Genla, o que você acha se um dia você cozinha, um dia eu cozinho, a gente come junto? Não. Era um homem de poucas palavras mesmo. Aí eu falei, tá bom, Genla, deixa eu passar alguns dias, vou lá de novo e falo, Genla, e se eu gosto da sua comida, você pode cozinhar todos os dias, eu faço as compras. Não. Aí fui lá e falei, Genla, e se eu cozinho todos os dias e a gente come junto? Não. Por quê? Também não dava resposta. Aí deixei passar uns dias, fui lá, insisti um pouco mais, aí falei, tudo bem, eu aceito, mas me diga por quê, pelo menos. Eu falei, não é mais simples, mais fácil? Aí ele disse, a gente se dá bem? Eu falei, sim. Ele falou, também acho. A gente vive bem junto? A gente morava na mesma casa, né? A gente vive bem junto? Eu falei, super bem. Ele falou, também acho. A gente tem algum problema entre nós? Eu falei, nenhum. Ele falou, também acho. E é por isso que a gente não vai cozinhar junto. Porque nós estamos muito bem assim como estamos. Se a gente está feliz, você está feliz assim? Eu falei, tô, eu também. Então tá bom assim. Porque quando chega perto demais vai dar problema, em algum momento. Então, está num ponto no qual a coisa funciona, deixa funcionando. O que a gente faz? A gente quer mais, e 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 tem uma hora que acontece, vai demais da conta. Tem uma hora que satura. Vai ficar com nada. Então, quando tem algo, tanto nos relacionamentos, isso é importante, que é o fato da gente dizer, muito bem, vamos manter. Uma vez que a coisa funciona, deixa assim, não precisa. Tá certo, cada um tem o seu caráter. Eu tenho um caráter assim, se eu vou num restaurante, peço um prato e eu gosto, vou pedir sempre o mesmo prato. Porque o que eu quero é a satisfação, aquele prato me traz a satisfação, tá bem assim. Acabou. Né? Mas é o fato de, na verdade, o ponto é saber domar o nosso desejo. Manter as rédeas nas nossas mãos. Se a gente se a gente viver na regra que eu quero algo e por isso eu necessito isso, aquilo, aí a gente está numa situação de dificuldade. Se a gente vive no qual a vontade é uma necessidade, aí a gente vai ter dificuldade.
Quando a gente entende, a gente fala, eu quero. Muito bem, vamos ver. Vale a pena? É bom? Como são os efeitos colaterais? Bom, não é bom? É bom. Então vamos lá. Maior prazer, alegria, satisfação. Nenhuma culpa, no prazer, no que for. Mas quando eu vou lá e coloco, eu quero isso, mas é bom mesmo? Mais ou menos, mas eu quero. Então não vamos seguir. Tem efeitos colaterais? Tem alguns efeitos colaterais que eu também não quero, então não vamos seguir. O ponto qual é? Quando a gente tem o desejo, se a gente conseguir de vez em quando, não é para tudo e ter uma vida austera, não é isso. Mas é saber segurar um pouco o desejo. Não é porque eu quero que necessariamente eu devo ter ou fazer. Dessa forma, a gente vai conseguindo também segurar um pouco, né? Um pouco aquele exemplo do cavalo com a cenoura, numa vara na frente, assim, uma vara de pesca na frente que tem a cenoura. Aí o cavalo fica vendo a cenoura, ele corre, né? Está sempre indo para frente porque ele quer comer a cenoura. Às vezes, quando ele consegue dar uma mordidinha, ele sabe que é bom, uma vez ou outra consegue pegar uma cenoura, aí coloca outra, tal. E ele está sempre correndo, cada vez que ele dá uma mordidinha na cenoura, está super feliz. O que acontece se você vai lá e dá um balde de cenoura para o cavalo? Come metade do balde, aí cansa e deixa o resto lá. Qual que é o problema? Quando a gente tem um desejo por alguma coisa e a gente vai lá e de repente tem tudo o que quer, quanto quer, tá fácil, pronto, acabou. Mas daqui a pouco passa, a sensação de satisfação termina, mas de repente eu estou com aquele monte de cenoura e não estou mais satisfeito. Como é isso? Quando eu não tinha cenoura, eu dava uma mordidinha, estava feliz da vida, agora estou cheio de cenoura, não fico mais feliz como antes. Eu acho que agora eu preciso de beterraba. Aí vamos atrás da beterraba, é mais difícil de conseguir, tenho que me livrar das cenouras. Aí depois vai, e assim vai. Então, o fato é, a gente entender que o que a gente procura é a satisfação mais do que o objeto em si. E que a gente tem que saber jogar um pouco com isso também. Ok? Então, ponto importante, só concluindo essa parte. Como eu posso colocar? Que o objetivo, para mim, é a gente de verdade observar, refletir, ver as coisas que funcionam, que não funcionam, que são coerentes, que não são coerentes. E ter a coragem de se olhar nos olhos e dizer, vamos mudar isso. Bem, dá para continuar com essa besteira de não ficar aceitando as coisas quando acontecem? Mas é difícil. Tá bom, é difícil. Vamos lá. Mais para frente. Dá para ficar criando conflito, coisa que não precisa? Tem uma hora que a gente para e fala, tá bom, vamos ser felizes, né? É claro isso? Não sei se é claro. Mas é fato que tem vezes que a gente tem que simplesmente dizer e falar, tudo bem, vamos ser felizes, seja feliz com a sua panqueca. Que é o sentido de, tá aí, vamos lá. Aqui. E ser feliz com a sua panqueca quer dizer, posso pedir outra, peço outra. Mas não vou ficar reclamando com a vida. Vou colocar energia para coisas onde eu posso fazer a diferença. Vou colocar energia onde eu posso estar trazendo benefício para mim. E no final das contas, fazer a vida ser significativa. Porque a vida passa logo e é muito chata se a gente fica só sobrevivendo, né? Isso, pelo menos para mim. Alguns dias atrás, eu estava numa situação, comecei a me observar a situação. Aí eu falei, nossa, como seria a vida se eu vivesse assim, assim, assim? Aí eu falei, ixi, não ia conseguir não. Não ia conseguir ter uma vida monótona. Tem uma hora que não ia conseguir. Se tem que fazer, a gente faz. Porém, ia ser difícil. Para mim, quando eu não tenho a possibilidade de estar fazendo coisas que sejam significativas, tem uma hora que cansa. Para mim, por exemplo, as últimas vezes, com meus avós adoram tirar férias nas montanhas, na Itália.
Aí me convidam várias vezes. Muito bem, fui lá, lugar lindo, maravilhoso, para esquiar, tal. Muito bem, vai lá, esquiar eu acho chato, ficar subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Não acho graça. Problema meu isso. Mas depois de 2 dias que você está lá, faz o quê? Aí eu... Não dá, não consigo. Aí tem que volta para a vida que eu faço, que eu estou feliz com isso. Aí você tem que ficar tudo bem, você dá um jeito, faz alguma coisa, trabalha, faz outras coisas, escreve, sei lá, vai fazer, mas tem que fazer alguma coisa com essa vida, não dá para ficar deixando passar o tempo. É que nem uma vez que Lama Ganchen estava na Malásia e estava indo para o Sri Lanka. Tinha um congresso grande no Sri Lanka, tal, de medicina alternativa, de um amigo que já faleceu, o Dr. Jayasuriya. A secretária do Lama Ganchen Akose preparou a passagem e tal. Ele chegou no Sri Lanka, tinha um número muito grande de pessoas na época que seguiam o Lama Ganchen na Malásia, ele ajudava muita gente. E aconteceu que ele chegou lá no Sri Lanka, ele falou, tá, entrou no hotel, depois de pouco, ele falou, então, vamos lá para o congresso? Aí a coisa falou, não, amanhã é o congresso. Falei, como assim? É amanhã de manhã cedo? Não, amanhã à tarde. Você tem a tarde de hoje e amanhã de amanhã para descansar. Ele falou, fazer o quê? A gente não estava na Malásia, onde tinha um monte de gente que precisava da gente lá? Estava me esperando que me vê uma vez por ano e olhe lá, como eu podia estar ajudando elas. Por que fez a passagem hoje? Por que não me perguntou? O fato é, aquilo que, tem vezes, algumas pessoas que vão lá e falam, não, coitado do Lama Ganchen, como ele se dedica para as pessoas, quanto tempo... Não, não é coitado. Coitado é você colocar ele num lugar, hotel 5 estrelas, sem ter nada o que fazer. Aí sim é coitado. Porque é o que traz prazer na vida. É o que faz com que a gente... Que nem quando eu estive em Dubai. Uma vez estive lá, bonito, hotel legal, tudo bem, coisas bonitas, boa companhia. Mas o que foi a coisa que me trouxe mais alegria? Conversar com as pessoas que trabalham lá. Que ninguém olha para eles normalmente, que vêm do mundo inteiro, que são meio fantasmas assim, que estão por detrás. Aí olhar, conversar, falar um pouco da língua deles, tratar eles com respeito, com carinho, dar um pouco de amor para essas pessoas que ficaram super felizes. Você me pergunta, o que você mais gostou de Dubai? Conversar com as pessoas que trabalham no hotel, nas lojas. O resto tá bom, viu um aquário bonito, viu o deserto, tá bom, legal. Mas o que traz alegria é essa troca. Então, isso é um pouco assim, é só compartilhando um pouco com vocês aquilo que eu acredito que é possível e importante a gente fazer, porque no que a gente busca mesmo é ser feliz, né? Eu estou tentando compartilhar um pouco com vocês aquilo que me faz feliz. Aquilo que, no final das contas, funciona. E tem uma outra coisa, porém, que é importante também, que é o fato que entre compreender e realizar tem um tempo necessário, né? Tem um espaço aí. Tem muitas coisas que a gente entende, que faz todo sentido, mas uma vez que a gente entendeu, para colocar em prática aquilo é outra história, né? Uma vez que a gente entendeu, para fazer com que aquilo se torne uma experiência, para aquilo, como eu estava dizendo antes, uma coisa é entender que uma visão de mundo é melhor, outra coisa é a gente fazer com que aquilo se torne a nossa visão de mundo. Uma coisa é entender, sim, os fenômenos são impermanentes, outra coisa é deixar de sofrer quando as coisas mudam. São duas coisas diferentes. Uma coisa é entender que não existe razão no mundo para ficar com raiva. Outra coisa é não sentir mais raiva. Para que a gente chegue nisso, a gente precisa meditar. A palavra meditar, ela quer dizer acostumar, familiarizar, treinar. Então, uma vez que eu entendi alguma coisa, eu preciso repetir aquilo para mim mesmo dezenas de milhares de vezes. Para gradualmente trazer aquele conhecimento de um nível intelectual, conceitual, para um nível mais profundo de sentimento, de experiência. Né?
Uma das coisas que eu estava refletindo poucos dias atrás, quando eu estava no retiro, eu disse que eu queria compartilhar também, é que grande parte das dificuldades que a gente vive é pela incoerência que nós podemos ter entre o que sentimos e o que pensamos, né? Porque o sentimento é, em parte, o resultado das nossas experiências diretas. E o que pensamos é o resultado do nosso conhecimento, das informações que a gente recebe. Então, tem vezes que a gente sente uma coisa e pensa de outro jeito. Aí a gente fala, o que eu faço? Eu vou agir de acordo com o meu pensamento ou eu vou agir de acordo com o meu sentimento? Não sei. Aí a gente começa a conversar com a gente mesmo. Não, mas será que não seria melhor fazer assim? Ai, não, mas eu estou errado, eu não deveria ter feito daquele jeito. A gente começa, né? Aquele diálogo interno que dura quanto? Vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, e a gente está lá naquela coisa, etc, etc. Eu entendi um pouco disso porque eu sempre achei que eu sou uma pessoa que pensa pouco. Porque eu penso quando eu tenho que pensar, no sentido que tem que pensar numa coisa, pensa naquilo. Né? Então, eu estou aqui, vamos pensar nisso, né? Mas de não ficar lá batendo muito papo comigo mesmo, não sei o que, eu me acho chato nesse sentido, de ficar conversando muito comigo e dizendo, não, porque isso... Eu acho que, por um outro lado, pode parecer meio loucura, mas eu não gosto muito de falar. Eu acho chato. Porém, a minha vida o que é? Comunicar. Então, quando eu não estou falando, eu prefiro ficar em silêncio, comigo mesmo também. Né? E o que eu percebi, onde é que aumenta o diálogo interno? Quando começa a surgir uma incoerência. Quando a gente está bem, quando a gente vive em harmonia com a gente mesmo, que está ok, está bem. Onde aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto, onde a cabeça respeita o sentimento respeita a cabeça. Porque, claro que acontece para mim, várias vezes já aconteceu, de ter um sentimento que era incoerente com o pensamento do que eu acho que é certo ou errado, algumas vezes, mas ao mesmo tempo, o que eu tento fazer sempre é acolher um ao outro, e não colocar eles brigando. Você fala, tá bom, nesse momento estou com um sentimento forte. O que eu vou respeitar? Vou respeitar o sentimento, então vamos lá, vamos ver se dá certo. Está aqui o sentimento. Hoje a vez é sua. Pronto. Se deu certo, que bom. Se deu errado, que bom, aprendi. Mas diminuir um pouco esse nosso diálogo interno que a gente tem, de vez em quando a gente precisa falar, não vai fazer diferença, não preciso tentar entender e justificar coisas para mim. É normal que nós tenhamos incoerências algumas vezes entre o que a gente pensa e o que a gente sente. Normal. Mesmo porque o processo de trazer um conceito da parte mental, no sentido de racional, conceitual, para o nível de experiência, de sentimento, é longo. Muito bem, entendi. E agora? Vamos lá. Repetir, repetir, repetir. Se autoinduzir a experiências positivas. Um dos conceitos de meditação é se autoinduzir a pensamentos e estados de consciência positivos, para que gradualmente a gente consiga ter maior familiaridade com esses estados de consciência. Esse é um dos pontos essenciais. Presta o relógio, por favor. Então, o fato é, não é o bastante a gente apenas entender. É necessário, ao mesmo tempo, também usar instrumentos, ferramentas, como a meditação, como a prece, com a própria compreensão da filosofia, para que a gente faça com que esse entendimento venha fazer parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Ok? E é por isso que eu acredito muito na importância da gente meditar com coerência quer dizer com constância. Vai ter um dia que eu acordo e não tenho a mínima vontade de meditar? Claro. O que acontece quando a gente deixa de meditar por um dia? Deixa de meditar por
3 meses. É assim. Aí tem um dia lá que vem, nossa, mas por que tal? Aí parece que o nosso orgulho nem deixa voltar a fazer de novo, né? Porque se eu vou fazer a meditação de novo, quer dizer que eu errei de não ter feito. A gente faz cada problema, né? Mas o fato é uma coisa que me faz bem? É. Tudo bem, vamos fazer. Estou com vontade hoje? Não. O que eu faço? Vou fazer. Aí sim a gente vai ver o resultado com o tempo. Caso contrário, é difícil. Caso contrário, é normal. No que o tempo vai passando, a gente acaba sempre, eu vejo que muitas vezes as práticas, não sempre, de fortuna não é sempre assim, mas muitas vezes acontece que a gente acaba seguindo a prática de meditação, uma prática espiritual, etc., quando está na hora de apagar o fogo, né? Quando chega lá embaixo, que o negócio está difícil, que eu estou deprimido, que eu estou triste, que eu estou com raiva, que eu estou difícil, que a vida está ruim. Já comprei sapato, já fui no cinema, já fui na festa, já bebi, já fiz de tudo e ainda estou daquele jeito. Aí vamos lá no Centro Dharma. Vê, será que a meditação não vai ajudar um pouco? Aí vamos lá, faz o mantra, faz alguma coisa. Vai ajudar, vai. Porém, fica sempre no paliativo, fica sempre limpando a sujeira que está por cima e nunca vai limpar a mancha que está lá embaixo. Quando é que a gente tem que parar para meditar mesmo? Quando a gente está bem. Quando a gente está mal, ajuda, claro. Mas é quando a gente está bem, quando a gente está saudável. Se eu tenho um problema que cada vez eu vou lá e eu acabo me machucando com uma certa facilidade, quando é que eu tenho que fazer o exercício? Quando eu estou machucado, eu vou ter que me preparar para poder me cuidar e curar aquele problema. Porém, uma vez que eu me curei e eu estou bem de saúde, eu tenho que fortalecer o meu corpo para não ter o problema de novo. É a mesma coisa com a nossa mente. Quando a gente está mal, tem coisas que nos ajudam? Com certeza. Super bem-vindo e importante a gente cuidar disso. Mas quando a gente está bem, é aí que a gente tem que fortalecer a nossa mente. Como? Com a meditação, com as preces, com a filosofia, com ações virtuosas, direcionando a nossa mente. Aí isso acontece. Ok?